O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram rezar conosco a Santa Missa aqui na Basílica Santuário, e também todos aqueles e aquelas que participarão logo após a celebração eucarística da adoração ao Santíssimo Sacramento. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco pela Rede Nazaré de televisão e também pela pela Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do nosso portal nazaré10.com.br ou instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por estar rezando conosco, pois através dos nossos meios de comunicação, nós nos tornamos uma grande assembleia para louvar, bendizer a Deus pela intercessão de nossa Mãe, a Virgem de Nazaré. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 13. Eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. A primeira leitura de hoje, nós encontramos o rei Davi, ele que dá uma demonstração muito grande de humildade, de simplicidade, de coração contrito, em reconhecer a sua falta. De outro lado, nós encontramos o próprio Deus, que vem em seu socorro com a sua misericórdia. O texto de hoje nos mostra que Davi, guiado por sua ambição política e econômica, ele vai fazer o recenseamento de todo o povo de Israel. Davi coloca Deus de lado com esta sua atitude, e ele se esqueceu que Deus precisa estar no centro de tudo, principalmente das suas decisões. E ele, iluminado pelo profeta, ele então vai reconhecer a sua falta. E é interessante notar no texto que Davi chama para si a responsabilidade. Ele pede para que é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens.
porque Davi sabia que Deus é rico em misericórdia, que Deus iria atendê-lo, que Deus iria aplacar a sua ira contra ele próprio. E de fato, Deus vai vir em socorro de Davi. Vai vir em socorro de Davi por causa da sua abertura de coração em acolher o perdão, a bondade e a misericórdia de Deus em sua vida. Por isso que Davi, ele vai se tornar um dos grandes governantes do povo de Israel, tendo o seu nome lembrado até aos dias de hoje. O Evangelho também vai nesta mesma direção da misericórdia. Percebemos que os conterrâneos de Jesus não querem escutar a sua palavra. Os conterrâneos de Jesus estão com o coração fechado, com o coração duro. Por isso que eles vão dizer: mas este não é o filho de Maria? Aqui São Marcos nos mostra que quando os escribas, os doutores da lei e os sacerdotes, aqueles que governavam a sinagoga, ao perguntar se Jesus não era o filho de Maria, vemos que eles colocam Jesus na mais profunda marginalidade, porque eles não citaram José. Mas este não é o filho de José o carpinteiro? Pelo contrário, eles vão perguntar se Jesus não era o filho de Maria. E por que Jesus é colocado na mais profunda marginalidade? Porque nós sabemos que naquele tempo a mulher era marginalizada, era colocada de lado dentro da sociedade. E Jesus é aquele que vai acolher em seu coração tudo isto. Mas Jesus, ele se lamenta por ver que entre os seus conterrâneos haviam pessoas ainda com o coração fechado. É o que nós encontramos no dia de hoje. Quantas pessoas que participam da Santa Missa, elas recebem a comunhão da palavra e a comunhão eucarística, mas ainda continuam com o seu coração fechado, com o seu coração cerrado para as graças de Deus. Encontramos muitas pessoas que participam da adoração ao Santíssimo Sacramento, têm esta oportunidade de ter Cristo Jesus pertinho dele e ainda continua com o coração fechado. Aqui eu me lembro de uma historinha de um professor de artes plásticas que, chegando na sala de aula, ele perguntou para os seus alunos: olhem bem para este quadro, um quadro que mostra Jesus batendo a porta. E eu gostaria de saber de vocês, meus alunos, se neste quadro em que Jesus está batendo a porta, existe alguma falha na pintura. E um dos alunos então vai responder: professor, eu noto que neste quadro a porta não tem fechadura. E o professor então vai dizer: muito bem observado, esta porta não tem fechadura, pois é uma porta que se abre por dentro. Assim, meu irmão, minha irmã, é o nosso coração. O nosso coração, ele tem uma porta que se abre por dentro. Jesus jamais, ele vai arrombar esta porta. Jesus jamais vai forçar a entrada. Jesus quer que você, por sua livre e espontânea vontade, abra o coração da sua vida, abra o coração da sua família, abra o coração de todo o seu ser, para que Cristo Jesus possa ir entrar, possa ir fazer a sua morada e viver para sempre. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que vivo, é o próprio Cristo Jesus
que vive em mim. Paulo abriu seu coração à graça e à misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também somos convidados a abrir o nosso coração para que esta graça de Deus venha fazer morada no nosso ser. Hoje celebramos a memória de um dos santos queridos de nossa tradição, São Brás, que foi médico e bispo, ele que sofreu o martírio, derramou o seu sangue por causa do seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que experimentou na sua vida a misericórdia de Deus, o amor. Por isso que ele vai derramar o seu sangue. Ele perde a sua vida terrena, mas vai ganhar a vida eterna. E para ele, isto era muito mais importante. Nós também, a exemplo de São Brás, precisamos aprender a dar a nossa vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o dar a vida não é simplesmente morrer fisicamente, mas morrer nos nossos sentimentos, nas nossas paixões, nas nossas ambições, nos nossos desejos. A exemplo do rei Davi, na primeira leitura de hoje. Ele morreu nas suas ambições e deixou Deus ser o centro da sua vida, ser o centro da sua administração. Por isso que ele tem o seu nome lembrado até os dias de hoje. E o nosso nome também poderá ser lembrado pelos nossos parentes e amigos, desde que tenhamos um comportamento voltado segundo o amor de Deus. Um comportamento pautado pela lei do amor, pela lei da bondade, pela lei do perdão, pela lei da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.